Esse é pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez aqui no canal BPM Brasil Patriota e também no nosso Costa TV, nosso canal da Costa TV aí também. Lembrando aí que a gente está botando poucos vídeos ultimamente, mas a gente vai colocar mais vídeos aí ainda no nosso canal também. Tem muita novidade chegando aí, como também o novo programa da Rádio BPN, o Caminho da Verdade, né? Mas vamos falar sobre isso e muitas outras coisas também nos dias de hoje, aí no nossa bate-papo da nosso horário aí também para você. Então, vamos lá, vamos ouvir um pouco da nossa trajetória de hoje, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão, sobre o Caio Pipoca que detonou, destruiu praticamente o Fábio Bochar, né? Pra quem não sabe o que é Fábio Bochar, é aquele que fez o vídeo lá com criancinhas, né? Apologias às criancinhas, né? Então, é mais ou menos por aí que eu vejo essa pessoa, né? Infelizmente, a gente tem que falar o nome dele, mas tem que falar como pessoa, né? Como artista global, né? Infelizmente aí também, né? E vamos falar também sobre o Bolsonaro, ele falando sobre o que aconteceu lá na Colômbia, né? Quem não sabe, temos um vídeo também do que aconteceu lá na Colômbia, do novo presidente, que é um ex-guerrilheiro que se matou centenas de pessoas também aí lá na Colômbia e é acusado de vários outros crimes lá na Colômbia também. E o que isso pode trazer também para o Brasil como experiência que já temos, né, aqui no Brasil. Vamos começar com. Eu vou passar o vídeo aqui do Caio Papola, mostrando aí a questão do Caio. Deixa eu só pegar o vídeo aqui. Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola de resposta ao comediante Fábio Porchat. Recentemente, em entrevista a um podcast, o contratado da Rede Globo confessou seu pavor em relação à paternidade. Porchat disse que morre de medo que seus filhos sejam burros. Como é que travou o vídeo aqui, pessoal? Vamos ver aqui se eu consigo abrir, peraí. Vamos tentar abrir aqui novamente, que travou. Deixa eu ver se ele fica melhor aqui no kit. Fica melhor no kit, peraí. Que o kit é mais leve, o programa do Windows está travando aqui um pouquinho. Vamos ver em outro. Só mais um minutinho. Vamos ver se abre aqui o kit, né? Não sei se vai abrir, peraí. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui no celular, né? Que aí fica mais fácil. Tem aqui no...
só pegar aqui o vídeo. Acho que eu compartilhei no meu perfil. Boletim Caio Coppola, vamos lá. O contratado da Rede Globo confessou seu pavor em relação à paternidade. Porchat disse que morre de medo que seus filhos sejam burros, imbecis, babacas ou débeis mentais que votam no presidente da República. Mas essa criança Vamos lá, agora vamos lá. Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola de resposta ao comediante Fábio Porchat. Recentemente, em entrevista a um podcast, o contratado da Rede Globo confessou seu pavor em relação à paternidade. Porchat disse que morre de medo que seus filhos sejam burros, imbecis, babacas ou débeis mentais que votam no presidente da República. Mas você cria um filho, ele vota no Bolsonaro. Você, caralho, Deus me livre isso! Ele virou um débil mental. Então, assim, eu morro de medo de ter filho idiota, filho burro, e filho que maltrata os outros. Mas já tem um filho babaca. Bom, depois de insultar milhões de brasileiros, eleitores do presidente, Porchat afirmou que Bolsonaro é, aspas, um animal, um rato, um verme e um câncer, e que, se preciso, faria campanha já no primeiro turno para reconduzir Lula e o PT à cena do crime. Para justificar sua posição, Porchat afirmou que Bolsonaro não tem humanidade, que mente descaradamente, que ele é responsável pela fome no Brasil e comanda um governo muito corrupto. O Fábio Porchat tem todo o direito de não querer ser pai por medo de ter um filho idiota ou babaca. Aliás, ninguém vai julgá-lo por isso. E assim como qualquer pessoa numa democracia, o Porchat também tem direito à sua própria opinião, por mais disparatada que ela seja. Mas o Fábio Porchat não tem direito aos seus próprios fatos. E é com fatos que nós vamos demonstrar que a balança moral desse comediante global está muito desequilibrada. Mas isso depois do intervalo. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola de resposta ao Fábio Porchat da Rede Globo. Como nós vimos no bloco anterior, o comediante decidiu detratar milhões de brasileiros e eleitores convictos ou eventuais do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, Porchat confessou ter medo de ser pai de filhos burros, babacas, idiotas ou débeis mentais que, segundo ele, formam o eleitorado do presidente. Bom, antes de apontar com fatos e números toda a desinformação no discurso do Fábio Porchat, eu queria chamar a atenção de vocês para uma contradição elementar na postura dele. Reparem que coisa bonita que ele fala nesse trecho aqui da entrevista. Nesse país que a gente está, nós somos o topo da cadeia. Nós podemos escolher ser quem a gente quer ser. Vamos escolher ser legal. Vamos escolher ser gente, né? Vamos escolher ser gente que se importa com o outro. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Bom, impossível discordar do Porchat nessa. Ele é um cara talentoso, cresceu numa família estruturada, teve todas as oportunidades na vida, se tornou realmente um profissional de muito sucesso e com menos de 40 anos já é um multimilionário. Ele, de fato, está no topo da cadeia. O Fábio hoje pode ser quem ele quiser, inclusive uma pessoa gentil, uma pessoa tolerante, uma pessoa que se importa com o próximo, que respeita o outro. A questão é que o mesmo cara, paz e amor, que disse essas coisas lindas, alguns minutos depois já estava lá ofendendo milhões de pessoas que pensam diferente dele, insinuando que seriam burros, idiotas e sádicos, gente que só quer o mal aos outros. Cadê toda aquela empatia? Cadê aquele amor que a gente está precisando tanto, Fábio? Esse comportamento incoerente, contraditório do Porchat é um exemplo escancarado do famoso ódio do bem. Se o seu discurso é de não violência, então você tem a obrigação moral de agir e falar de forma não violenta. E vamos retomar o que ele disse. Nós estamos no topo, nós podemos escolher quem a gente quer ser. Então, por que nos especiais de Natal, lá do Porta dos Fundos, vocês retratam Jesus como um torturador? Vocês retratam os apóstolos como drogados e as seguidoras do Messias como prostitutas? Cara, vocês têm todo o dinheiro e todo o tempo do mundo para bolar alguma coisa realmente especial, mas é isso que vocês escolhem ser, zombadores da fé alheia e da forma
mais grosseira. Uma pena, mas vamos voltar para a entrevista do Porchat. Amigo, seu filho tá passando fome, esquece esse papo. Ah, mas como é que eu vou dizer? O sexo, mas o comunismo. Para com isso, para de inventar inimigos. O Brasil já tem inimigo real demais. O Brasil já tem a fome, gente. O Brasil voltou pro mapa da fome. O Brasil em 2 anos dobrou o número de pessoas com fome. 33 milhões de pessoas com fome. A gente já tem inimigo real matando as nossas pessoas. Para começo de conversa, esses 33 milhões de supostos famintos citados pelo Fábio Porchat não vieram de uma estatística oficial do IBGE. São números de um estudo feito pela rede PESAN, executado pela Vox Populi e financiada por uma série de ONGs como a Oxfam. É uma conclusão estranha, considerando que em 2020, graças ao auxílio emergencial, a pobreza extrema no Brasil recuou para o seu menor nível histórico, 3,3% da população em plena pandemia. De acordo com os pesquisadores da FGV, 15 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza até agosto de 2020, uma queda inédita de mais de 23%. E atualmente, o valor médio pago pelo Auxílio Brasil de R$ 409 é mais que o dobro do valor médio pago pelo Bolsa Família, que era de R$ 191. Além disso, o novo Auxílio Brasil beneficia 3 milhões e 500 mil lares a mais do que o Bolsa Família. Essa estimativa das ONGs, citada pelo Porchat como se fosse uma verdade absoluta, é muito inconsistente com os números oficiais dos programas de transferência de renda, que aumentaram muito acima da inflação durante o governo Bolsonaro. Na verdade, segundo o IBGE, foi no governo Dilma, a partir de 2013, que a insegurança alimentar avançou no país, crescendo mais de 60% em menos de 5 anos, e retornando para o mesmo patamar do começo do governo Lula. Sem falar nos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza no final do governo petista. Por isso, não é nenhum absurdo temer que ideias de inspiração comunista ou de inspiração socialista voltem a ter protagonismo no governo federal. Basta ver o que está acontecendo na Argentina ou na Venezuela, isso em termos de inflação, de miséria, de insegurança. Para tirar este animal, este verme, este câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando Lula lá, voto apertando 300 vezes. Bom, para justificar o seu fetiche eleitoral e defender o seu voto em Lula, o Porchat usa como pretexto não apenas os dados não oficiais sobre a fome, mas também sua preocupação com a corrupção, a violência e a pandemia. Ele não deve se lembrar da atuação do PT contra a MP do programa BEM, que salvou mais de 20 milhões de empregos formais em 2020. E talvez ele não tenha assistido a esse vídeo do Lula celebrando politicamente a Covid-19. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. O Porchat também acusa o presidente de promover a violência. Mas qual a minoria que foi física ou juridicamente perseguida pelo governo nesses quase 4 anos? Pessoal, que tal abandonar um pouco as narrativas e olhar para os números que mais importam? No último ano do PT no poder, morriam mais de 7 pessoas por hora vítimas de homicídio. Foram aí mais de 61 mil mortes em 2016. Já em 2021, o ano passado, esse número atingiu o menor resultado da série histórica. 41 mil mortes violentas, 20.500 óbitos a menos do que na era petista. Mas dentre todos os malabarismos retóricos no discurso do Porchat, esse aqui se destaca muito. Antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano, que não é abjeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente. Não, peraí, Porchat, você vai votar no Lula porque o Bolsonaro é mentiroso? Pelo amor de Deus, cara, o Lula chegou a ser condenado em 3 instâncias por 20 juízes por corrupção e lavagem de dinheiro. E ele ainda tem a cara de pau de se dizer inocente. Nosso Pinóquio de São Bernardo está flagrado em vídeo, se gabando de passar a vida mentindo sobre a pobreza no Brasil. E isso só para ganhar popularidade. E outra coisa, Fábio, de onde você tirou tantos casos de corrupção no atual governo? Por favor, faz uma lista com o número do processo judicial, o valor efetivamente desviado e quem se beneficiou do esquema. Porque se for para falar de PT e companhia, há centenas de envolvidos, incluindo o próprio Lula, e bilhões e bilhões de reais em desvios comprovados pela justiça. Aliás, o Porchat, ele repete a exaustão na entrevista que o atual governo é muito corrupto.
É uma acusação sem provas, mas o intuito dele não é ser justo, nem falar a verdade. O seu objetivo é criar uma falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro, como se eles fossem moralmente iguais, culpados pelos mesmos crimes. Não são. Nessa eleição, só há um ex-criminoso, um ex-condenado e um ex-corrupto. E isso é um fato, não uma opinião. Assim como é fato que nesse governo morre muito menos gente de forma violenta e os programas de transferência de renda para a população mais vulnerável são os maiores da história do país. Então, muito cuidado com as fake news, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Bom, pessoal, eu queria falar dois assuntos muito importantes que foram colocados nesse vídeo, né, que foi a questão da fome, né, da questão que o Fábio Porchat falou, né, sobre a questão da fome e como funciona essa questão, né, dessa matéria, né, que foi colocada aí através de ONGs, né, e quem pagou por isso, né. A gente precisa entender que hoje, né, muitas matérias são criadas, muitas vezes até mesmo vídeos são criados através de programas, e a gente precisa entender como é que funciona isso. Eu estou para fazer um vídeo, algum dia desse aí eu vou fazer um vídeo mostrando como esses caras criam um vídeo, né? Criar um vídeo montando uma imagem falsa de uma pessoa, né? Criando uma narrativa sobre uma pessoa. É muito importante a gente fazer isso, que muitas dessas matérias também são feitas dessa forma, né? São criadas uma narrativa feita por pequenas pessoas, eles pegam pessoas tipo moradores de rua, né? E fazem uma matéria usando essas pessoas de rua, ou até mesmo coisas antigas, como aconteceu recentemente no STF, mandaram um vídeo da Amazônia em 2014. Esse vídeo foi lançado em 2014, né, através de um órgão, não sei qual foi o órgão de imprensa que lançou esse vídeo, e esse vídeo foi vazado para o STF, né? Então, é mais ou menos assim que essas pessoas agem. O esquema global age de uma forma assim. Então, a gente precisa estar atento a isso, que muitas vezes são matérias que não levam à verdade, que não leva ao histórico verdadeiro, como o Caio Capola acabou de falar aqui no vídeo, a quantidade de pessoas que morreram no governo PT, no governo do Lula, né, no governo do Lula e Dilma, né, a quantidade de pessoas que eram mais pobres, de homicídios, né, e isso é real, né, e hoje a gente vê a quantidade de pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, que são beneficiadas pelos projetos sociais do governo, né? Tem muita gente, claro, e tem cidades aí que passam por um certo problema, né? Porque o órgão muitas vezes é aparelhado e muitas vezes não deixa que esse benefício chegue até essa pessoa, né? Acontece como acontece em vários locais, né? Mas muitas vezes tem muita gente que se beneficia sim com o governo federal, né? Aqui em Salvador tem muita gente que se beneficiou com esse projeto do governo federal, né? E hoje, né, a gente vê que isso tudo é apenas narrativa da imprensa, narrativa daqueles que falam, que mentem, né? Como recentemente a gente viu no Fantástico aí uma questão mentirosa sobre as igrejas que estavam aí ajudando, né, as pessoas que têm deficiência, né? Eu vi essa reportagem ontem. A Carla Isabela entrou com uma ação contra o Fantástico porque eles criaram um factoide, né, uma mentira sobre essa matéria de pessoas que estão sendo ajudadas, né, através do projeto, né, que é contra deficientes químicos, contra dependentes químicos, né? E esse projeto existe, né? Tem muitas igrejas que fazem isso, tem muitas pessoas que trabalham com isso, né? Eu conheço uma Fazenda da Esperança, por exemplo, que trabalha com isso, que faz isso há muito tempo,
trabalha com esse tipo de projeto, né? Então eu vejo quanto eles trabalham e muitas vezes são ali criticados, e a Globo, a gente já conhece o sistema da Globo, né? Muita gente não conhece, mas é importante a gente lembrar que a Globo defende o tráfico de drogas, defende os bandidos, defende aqueles que pertencem ali à classe, sabemos o que. Então, não vou colocar muito entre pontos isso, mas eu queria colocar isso porque isso é muito importante a gente lembrar quanto coisa está sendo acontecendo, quantas coisas o governo tem feito de bom pelo Brasil, né? E quantas coisas o PT fez de bom. Isso que a gente vai trazer nesse novo programa que a gente vai lançar aí a partir de quinta-feira. Um novo programa que vem aí, a gente vai trazer o fato, a realidade e o que é mentira, e o que o governo, os antigos governos fizeram pelo Brasil. É isso que a gente vai trazer para que você entenda o que, aonde você pode chegar, né? Aonde você pode votar na pessoa correta. E diz por isso que a gente tem um trabalho para fazer, que é um projeto que eu venho preparando já há um tempo, estudando já há um tempo, que é um projeto que vai mostrar um pouco da realidade, né? Um pouco daquilo que os governos fizeram e o governo atual está fazendo, né? É muito importante a gente mostrar isso para as pessoas, porque chega um momento onde estamos decidindo o futuro do nosso país, né? E se a gente voltar atrás, voltando em pessoas que vão levar o Brasil para ir para lá para trás, o que vai acontecer? O Brasil vai afundar, né? O Brasil passou por um momento muito difícil, uma crise em 2013, uma crise mundial, né, no Brasil. O Brasil inteiro perdeu muitas empresas faliram. A cidade onde eu morava mesmo, que eu sei falar no outro vídeo que eu fiz, eu falei sobre isso. A cidade perdeu várias empresas, eles faliram, perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram que perder seus empregos, né? E hoje a gente vê o governo ali tentando cada vez mais, gerando mais empregos, cresce cada dia mais o emprego defesa civil, né? A tonalidade está crescendo muito em questão de obras, enfim, uma série de fatores, né? E hoje a gente tem aí um governo que trabalha dia e noite para o povo brasileiro, né? O povo que precisa. É isso que a gente precisa mostrar a cada dia. Por isso que eu venho aqui todos os dias, abrir meu computador, abrir uma live para mostrar o que esse governo tem feito de bom. Que a mídia, ela só mostra aquilo que o governo tem feito de ruim, né? Muitas vezes denegrindo até mesmo a imagem do presidente, dos filhos do presidente, né? Atacando ali a família do presidente ou os apoiadores do presidente, como esse Bochá aí, esse indivíduo, né? Acabou agredindo os eleitores do presidente, né? Mas vale lembrar que ele está agredindo ali de uma certa forma você que está me ouvindo do outro lado, você que é eleitor, você que vota, você que vai votar, e está chamando você de idiota. É isso que os achistas chamam você. Tem muitos achistas bons ali na Globo, tem muita gente boa, né? Mas tem muita gente que não merece a sua, digamos assim, o seu otimismo, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim ali também que precisa. Infelizmente eu não vou comentar muito, mas eu queria dizer o seguinte, né? Precisamos colocar pessoas boas no governo, no próximo governo. É isso que eu preciso dizer para você, né? E mais um vídeo que eu queria colocar também muito importante é o vídeo do presidente Bolsonaro. 42 anos, né? Esses 10 eram 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro, que estavam no segundo sequestro. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para a Vila Diniz.
E daí falou que esses meninos cometeram um equívoco. O sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali, não, ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. Entenderam? É isso aí, pessoal. É isso que o Lula tem feito, né? Se você vê o discurso do Lula, é um discurso de ódio, um discurso de mágoa por tudo aquilo que ele viveu, né? Ele está vindo com muito ódio no coração, né? Aí, cada vez que a gente vê um discurso dele falando, né, ali, até mesmo bebendo, né? A gente viu recentemente aí, ele fez destatou até a pessoa ali que tava, o cara que tava ali, né, filmando, parece que tava filmando ele, não sei, né? Ele destatou a pessoa, né? Então a gente vê quanto o Lula tem feito, né, tem falado o que ele realmente representa. Isso é questão que ele falou recentemente, né, de ter soltado os bandidos, é mais ou menos isso que a gente precisa entender, porque o Lula, ele não vem apenas ser candidato, ele não é apenas um candidato político, ele é muito mais que um candidato político. Ele é, eu não vou falar aqui exatamente o que o Lula é, procura saber por que ele foi preso em 1984, por que a Dilma foi presa em 1964. Você vai entender muita coisa a partir desse vídeo, né? Eu convido você a fazer parte do programa do Brasil Paralelo, né? O Brasil Paralelo fez eu já sabia algumas coisas, né? E o Brasil Paralelo recentemente ele fez um documentário falando sobre a questão do Lula e da Dilma, né? O que eles representaram na prisão, por que eles foram presos em 84 e foram presos também em 70, acho que foi em 74, uma coisa assim, e por que eles tiveram presos durante parece que foi 2 anos, o outro parece que foi 1 ano e pouco, mais ou menos, mas por que eles foram presos. Procura isso no YouTube, você vai saber muita coisa e vai entender muita coisa também, né? A partir do momento onde você se esclarece, né? Eu tenho falado muito sobre isso e vou continuar falando, que nós precisamos, né, se esclarecer pela verdade, buscar a verdade, né? Buscar a verdade no Google, buscar a verdade, porque o caminho da verdade é o caminho que liberta, né? E cada vez mais nós precisamos entender essa realidade que acontece no mundo inteiro, e porque o mundo inteiro hoje precisa do Brasil, né? E mais um vídeo que eu queria colocar para você é esse vídeo aqui do novo presidente da Colômbia, o que ele falou lá e que pode implementar aqui no Brasil. ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Bom, pessoal, esse vídeo só mostra aquilo que o Lula representa. O Lula estava fazendo campanha para ele, né?
Ele não está falando aqui de pessoas inocentes, ele está falando aqui de bandidos, de criminosos que mataram pessoas, que assaltaram pessoas e que assassinaram pessoas, né? E hoje o que a gente vê aqui também no Brasil é o STF agindo da mesma forma, né? Mas ainda temos o presidente Bolsonaro ainda como presidente da República. Se Bolsonaro sair no dia seguinte, o Brasil vira um novo país, uma nova Venezuela, ou pode virar uma nova Argentina. Depende de cada um de nós fazermos a diferença para mudarmos o Brasil, para escolhermos pessoas comprometidas e colocarmos de novo lá o presidente Bolsonaro novamente no poder. O presidente Bolsonaro, ele precisa estar de volta para que a gente consiga conter esse poder paralelo que ainda existe dentro do STF. O presidente Bolsonaro, ele sendo reeleito, ele vai colocar mais 3 ministros no STF, né? E hoje temos ministros, temos os 11 ministros que estão lá, que são, se eu não me engano, acho que são 12, né? Ou 12 ou 10 ministros, são 10 ministros, desculpa, acho que são 10 ministros. Esses 10 ministros colocados pelo PT, colocado pelo Temer, que foi o Alexandre de Moraes, eles estão comprometidos com a Agenda 2030. Eles estão comprometidos com isso, né? Ou seja, essa Agenda 2030 é uma agenda global, é uma agenda que só fala, que vem para levar as pessoas ao caos, né? Digamos assim. O que seria essa Agenda 2030? Eu vou falar um pouquinho, muita coisa eu não vou poder colocar aqui, mas eu queria comentar um pouquinho o que seria a Agenda 2030. A Agenda 2030 é mais ou menos a pessoa que hoje tem um grau de vida, mais ou menos, ela deixa de ter esse grau de vida, mais ou menos. Ou seja, eu tenho 3 computadores na minha casa. Parte desse eu tenho aqui 3 computadores, né? Tenho o computador da rádio, tenho o computador que eu trabalho, enfim. Ou seja, parte desse material vai para o Estado, né? Ou seja, eu fico dependente do Estado. Eu fico ali, eu não vou poder trabalhar, não vou poder ter a minha renda, só o Estado pode me dar uma renda para poder eu sobreviver. Ou seja, tudo isso fica dependente do Estado. Você fica dependente, escravo do Estado. É isso que seria a Agenda 2030. Esse é o projeto global que está para ser implantado em 2030. Tem um outro projeto também da Agenda 2030 que seria tirar todos os carros a gasolina e transformá-lo em elétrico. Por quê? A gasolina, né, que nós temos aqui no Brasil, que ainda pertence ao Brasil, embora a gente tem 3 refinarias que estão fora do país, né, a gente tem 3, por isso a gasolina é mais cara hoje, porque essas refinarias foram doadas, foram dadas, né, e nunca foram recebidos os valores dela. Ou seja, essas refinarias pertencem a esses países sem ter nenhum, em troca de charutos, em troca de propinas, enfim, troca de dinheiro, né, que foi feito aí, né, no governos anteriores. Ou seja, tudo isso pertence a esses países de uma forma que eles puderam doar para esses países sem ter nenhum recurso brasileiros. Por isso que esses países, né, devem tanto ao Brasil. A Venezuela deve muito ao Brasil, mas nunca a gente vai ver a cara desse dinheiro de volta. É isso que vai acontecer. Porque a Venezuela tem um dinheiro que rola lá, onde é do tráfico de drogas, né, sabemos disso, onde se vai também para a Colômbia, onde também se vai para outros países, né, que tem narcoditadores. Ou seja, tudo isso é uma questão que vem se falando há muito tempo e o presidente já vem alertando há muito tempo essa questão
de tudo isso que vem acontecendo no mundo inteiro e a questão do Brasil, né? Então, pessoal, é hora da gente entender um pouquinho, né, um pouco mais, né, sobre essas questões. Por que acontece tudo isso? Porque o nosso Brasil precisa continuar com o presidente Bolsonaro, que tem feito, né, muitas obras, muitas coisas. A gente está postando muita coisa no site, né, tudo que sai, tem muito mais coisa ainda para a gente postar lá no site da Rádio BPM. Estamos fazendo um outro site também, onde a gente vai postar tudo que o governo federal fez durante sua gestão. Desde 2019, o governo vem trabalhando muito para conseguir alcançar, levar alimentos para as pessoas que tanto necessitam. E a gente precisa cada vez mais mostrar isso para as pessoas, né? E a gente tem muita coisa para fazer esse ano, tem muitos projetos até outubro, tem muita coisa para a gente fazer, né? Mas a gente está correndo quanto tempo para poder lançar várias coisas aí, né? Mas um outro projeto que a gente vai lançar essa semana, que seria o Caminho da Verdade. O que seria o Caminho da Verdade? É levar a verdade para as pessoas que precisam ouvir a verdade, né? Tem muita gente que não quer escutar a verdade. Isso aí é mentira, isso aí é ilusão, isso não existe, o comunismo não existe. Mas tem uma carta do próprio João Paulo II e Papa Bento XVI que fala sobre o socialismo e o comunismo, né? Tem uma carta do próprio Papa João Paulo II, antes mesmo dele se tornar Papa, ele falava sobre o comunismo e o socialismo. E o Bento XVI também, ele tem uma carta, um documentário falando sobre, até tem um livro do próprio Bento XVI também, que fala, que retrata o comunismo e o socialismo, né, que existe no mundo inteiro. Então, isso não é uma ilusão, isso é real, né? E a gente vê hoje, né, a questão do comunismo e o socialismo, que muita gente diz, isso não existe, isso é ficção, isso é mentira, né? Mas a realidade é que o comunismo e o socialismo, eles andam junto, e o Lula, ele é o líder do comunismo e o socialismo, né? Tanto é que os amigos dele é o Nicolás Maduro, né? O maior amigo do Lula é o Foro de São Paulo, aonde se pertence ali traficantes de drogas, Nicolás Maduro, que também pertence ao narcotráfico, né? Que depende, que financia, né, ali na Venezuela, que é o que faz esses caras continuarem no poder, se chama o tráfico de drogas. Os bandidos estão lá na Venezuela, estão nesse país, e por isso que muitos países estão vindo para o Brasil, até a Argentina, e eu acredito que agora, com o novo ditador na Colômbia, isso não vai mudar, né? A Colômbia vai começar, muitos colombianos vão começar a querer vir para o Brasil, né? Para o Brasil, porque o Brasil hoje é uma potência, né? E vem crescendo muito, ou seja, esses colombianos que estão lá podem querer vir aqui para o Brasil para sobreviver, né? Para conseguir emprego, para conseguir sustentar as suas famílias. Ou seja, o caminho que está se tratando hoje é que o Brasil vai ser independente e que muitas pessoas vão querer vir para o Brasil para a sua sobrevivência. E isso é muito perigoso, porque vai vir gente de todos os tipos para o Brasil. E isso pode acontecer. Muitas coisas que eu não vou falar aqui, mas pesquisa, estuda, que você vai entender o que está acontecendo no mundo e por que nós precisamos cada vez mais rezar pelo Brasil e realmente reeleger Bolsonaro em 2022. Bom, pessoal, fica aí um recado para você, né? E vamos juntos lutar pelo Brasil e lutar pela nossa pátria, que é o que podemos fazer a cada dia. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E também até o nosso programa da Rádio BPM na quinta-feira, a partir
das 16 horas. Um grande abraço e a gente se encontra lá. Um grande abraço.